Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 24 do mês de Tevet, do ano 5.786, a contar da criação. É o dia 13 de janeiro do ano de 2026, pelo calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. Nós estamos na Parashá, de Vaierá, né? A Parashá de Vaierá, ela está nos capítulos 6, a partir do verso 2, do livro de Shemot, Êxodo, e vai até o capítulo 9, verso 35. Nós temos aí 121 versículos, a estudarmos nesta semana, e no final dela nós vamos completar 1.779 versículos estudados nesse novo ciclo dos estudos da Torá, ok? A Parashá Vaierá, ela significa eu me revelei, como no versículo que está: eu me revelei a Abraham, a Isaac e a Yaakov com o nome El Shaddai, mas como meu verdadeiro nome Adonai, Havaiê, eu não me tornei conhecido a ele, como está no versículo 3 do nossa Parashá. Porque a Torá deu ênfase de forma negativa aqui, que Deus não se revelou aos patriarcas com seu verdadeiro nome, Havaiê, chamado dentro do ciclo cabalístico, a expressão Adonai. Que lição poderíamos então aprender desta declaração? A redenção do Egito era principalmente uma liberdade espiritual que permitia a um judeu servir a Deus sem interferência das nações pagãs. Claro que a redenção da servidão física não é insignificante, mas em última análise, diz Rashi, a redenção física aconteceu para fazer a redenção espiritual tornar-se possível. O que é exatamente a redenção espiritual? O Alter Rebbe, ele explica da seguinte forma, que esta é uma habilidade de servir a Deus com compromisso total, a ponto de uma pessoa não ter interesse para consigo mesma, como consta nos comentários Torá Or, de Vaierá 56a. É impossível uma pessoa alcançar este nível sem auxílio. Enquanto a pessoa estiver trabalhando por conta própria, tudo o que ela faz é, no final das contas, uma extensão do seu próprio interesse. Até mesmo se ela decidir se tornar totalmente comprometida com Deus, isso foi uma decisão pessoal dela. E assim, em última análise, é o seu interesse pessoal. Ou seja, aqui o que o Alter Rebbe está comentando é que quando nós decidimos servir a Hashem, nós precisamos ter a humildade de reconhecermos que sem a ajuda dele vai ser impossível que nós venhamos realmente servi-lo como devemos servi-lo. Mas quando nós nos colocamos numa posição que eu sou capaz de servir a Deus por mim mesmo, na realidade, nós estaremos aí buscando de fato um alto interesse. Então é o nosso egocentrismo que vai estar em ação. É o nosso ego. Então eu posso, eu faço. Então o nosso ego ele fica em primeiro lugar. Então o que o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe, ele quer dizer para nós é que o primeiro passo a tomarmos a decisão de servir a Deus é nosso, sem sombra de dúvidas. Porém, nós precisamos ter a humildade de reconhecer que sem a ajuda divina é impossível servirmos a Hashem como devemos servir. Ok? Então, para se tornar verdadeiramente comprometido com Deus, a pessoa precisa deste auxílio divino. Assim, o êxodo do Egito foi uma verdadeira redenção espiritual, porque envolveu a ajuda divina e não exclusivamente a questão humana.
Isso, porém, demanda a seguinte pergunta: seguramente os patriarcas também foram privilegiados de receber a revelação divina. Assim, por que nós ainda precisamos da redenção espiritual do Egito? Então Deus falou para Moshe: eu me revelei a Abraham, a Isaac e a Jacob como Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai, e não lhes permiti conhecer-me pelo meu nome, Adonai, que é a expressão conhecida, mas dentro da linguagem cabalística é Havaiê, Havaiê, ok? Isto é somente através de uma revelação do nome Havaiê, que representa Deus, e como ele transcende todos os limites. É possível que uma pessoa se torne verdadeiramente comprometida a Deus, além dos limites do seu interesse pessoal. E assim também será como verdadeira e completa redenção, quando nós seremos genuinamente livres para servir a Deus, pois a terra estará cheia de conhecimento de Havaiê, como as águas cobrem o mar, como está em Isaías 11, verso 9, ok? Então, dentro desse primeiro aspecto aqui, né, que nós temos, sobre a questão, né, eu me revelei. Para qual finalidade Deus se revelou? A finalidade é para que o ser humano não se sinta sozinho na sua jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Para que o ser humano veja que realmente tudo na sua vida passa a ter propósito, fundamento, compromisso, seriedade e responsabilidade a partir do momento que ele decide servir a Hashem com a ajuda dele e não com o eu sozinho posso e faço, entendeu? Então é dentro desse aspecto que nós somos chamados a realmente a servir a Hashem, reconhecendo de fato que sem a ajuda dele, sem a ajuda divina, nós não poderemos servi-lo como o deve ser, ok? A nossa Parashá Vayera, ela é a 14ª, né, no ciclo dos estudos da Torá, e ela é a segunda porção dentro do livro de Shemot, dentro do livro de Êxodo. Então, o nosso versículo chave, ou seja, o nosso versículo que é a abertura do capítulo 6, apesar que aqui na Parashá nós começamos no versículo 2, mas nós precisamos fazer uma análise no versículo 1, para compreendermos melhor, né, a nossa Parashá Vayera. Então, no versículo 1 do capítulo 6, nós temos aí: Vayomer Hashem el Moshe, Atá tirei, Asher Eser, Leparou, que Beyad Hazaká Yeshalechem, o Beyad Hazaká Yegarshem Me'atso, ou seja, e disse Hashem a Moshe: agora verás o que farei a Faraó, pois com mão forte ele os deixará ir, e com mão forte ele os expulsará de sua terra. Então vamos compreender aqui, né, o que de fato está por detrás das letras ou das palavras, para compreendermos com maior profundidade, com mais elevação. Então Rashi, ele comenta: por que agora verás? Né? Então Rashi, ele comenta de forma profunda e elevada: agora verás, mas não verás o que farei aos reis de Canaã. Então aqui, nesse diálogo com Moshe, né, Deus está dizendo para ele: agora verás o que eu farei ao faraó, mas você não verá o que farei aos reis de Canaã. Porque quem entrou na terra prometida foi Yehoshua, Josué, e não Moshe, ok? Então, Moshe, no capítulo 5, verso 22, nós temos aí que ele questionou a Deus, dizendo: por que fizeste mal a este povo?
Por isso Hashem respondeu: você verá a saída do Egito, mas não entrará na terra e nem verá a queda dos reis de Canaã. Aqui surge um princípio de liderança. E um dos princípios de liderança é exatamente o quê? Ou seja, existe líderes de transição que iniciam a redenção, mas sem ver a sua conclusão, que é o caso específico de Moshe, para compreendermos esta expressão. Ou seja, Moshe, ele é o líder da transição, ou seja, da libertação para a redenção, mas ele não vai ver a conclusão. Por quê? Porque quando ele chega às portas, por assim dizer, de Canaã, a terra prometida, ele fica do lado de fora. É Yehoshua que vai conduzir o povo na conquista da terra prometida, e as vitórias que Yehoshua consegue com a ajuda divina sobre os reis de Canaã, Moshe não vê, né? Então, por isso, aqui há um princípio, né, que os nossos mestres, Kirashi fala, né, um princípio de liderança. Há líderes que, de fato, fazem o início da transição, mas não vê a sua conclusão. Narmanides, Ramban, né, ele nos fala sobre a mudança da fase da Geulah. Então ele explica que aqui começa algo novo. Antes, né, sinais e advertências, né? Nós temos aí a questão dos bastões, né, que se transformam em serpentes, as rãs, o sangue e as pragas, né? E agora a mão forte direta, ou seja, sem negociação, né? Nós temos aí, de fato, a mão forte ativa de Hashem, certo? Sem interrupção. Então o termo Yad Hazaká, né, a mão forte, indica suspensão das leis naturais. Os milagres que acontecem estão acima das leis naturais. Revelação aberta do poder divino, a manifestação direta de Deus. Não mais diálogo, mas quebra do domínio do mal. Aqui está falando do ditador do faraó, né, que era o ditador da época então, né? Por isso, né, o título do nosso shiur, os tiranos e os justos. Até o final você vai compreender esta realidade, a questão dos tiranos e os justos. Os tiranos, eles vêm e passam. Os justos vêm e permanecem eternamente. Vamos ver com mais detalhes à frente, ok? Então, por isso, a redenção não viria por convencimento moral de Faraó. Ou seja, o ditador, ele não é convencido moralmente. Não adianta argumentar de forma moral, não adianta argumentar de forma espiritual, não adianta argumentar de forma ética. Ele simplesmente ignora. Não adianta nada a pessoa falar assim: eu estou orando pelo ditador fulano de tal, para que Deus toque no coração dele, né, e ele mude o seu pensamento. Isso daí é falta de conhecimento bíblico. Porque o tirano, ele não é convencido de forma ética, moral e espiritual. É um tratamento direto com o Criador. Como diz o Salmo 82, se não me falha a memória, que fala: ó juízes da terra, até quanto ignorareis, né, a súplica do pobre, do humilde, do destituído? Até quando fareis injustiças, corrompendo a justiça? Vocês são como anjos, e as suas ações corruptas, injustas, abalam os alicerces do mundo. Mas, diz Dayan Haemet, o Deus Todo-Poderoso, mas como mortais que sois, chegará o momento da prestação de contas. Então existe a lei do retorno, que começam realmente a receber sobre si aquilo que fizeram de mal, de injusto, de corrupção aqui e agora. E ainda por cima depois tem o juízo final também, entendeu? Então é isso daí, ok?
O Midrash Sedra 46, né, ele traz para nós uma conexão com a promessa aos patriarcas. Então, Sedra 46, né, ele diz: Pakod e Efikod Eloquim Etchem, lá em Bereshit, capítulo 50, verso 24, que nós vimos, né? Onde realmente é dito, né? Certamente Deus se lembrará de vocês, né? Então, vem essa questão aí, realmente da promessa da libertação do Egito, né? E o portador desta boa nova, ele vai dizer exatamente isso, Pakod e Efikod, que é o que nós vimos aí, né, Moshe trazendo esta realidade. Então, agora Hashem diz a Moshe: chegou o momento em que as promessas feitas a Abraham, Isaac e Jacob entram em ação através da própria história. É ação histórica. O que foi dito lá atrás está começando a se confirmar agora. Por isso, o capítulo 6 da nossa Parashá, dos versos 2 a 8, nos traz: Hashem se revela como Havaiá, né? Não apenas como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, né? Que, segundo o comentário de Rashi, nos fala sobre uma revelação limitada aos patriarcas, mas como aquele que cumpre promessas na prática, né? Então está dizendo aí a revelação, né, de Adonai, certo? Havaiá. Segundo a Hassidut e o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, quando fala, né, Atatire, que significa agora verás, né, está incluso aí ensinamentos internos e externos, né? Então o Rebbe ele enfatiza sobre essa questão de Atatire, né, em dois níveis, o externo e o interno. O externo é o Egito físico, onde temos pragas, queda do poder político, né, do ditador, e a libertação concreta. Enquanto que o segundo tópico, interno, que significa o Egito espiritual, então nós temos aí Mitzrayim, que significa limites, bloqueios e medo. Também temos, né, Hashem diz a Moshe, e portanto ele diz a cada líder, através das gerações: você verá como eu quebro os limites, não você. Ou seja, quem trabalha, trata com o tirano é o próprio Hashem. Nós temos que ser apenas portadores de luz, portadores da verdade, portadores da justiça, através das 7 leis de Noa. Agora, quem vai quebrar os limites do dentador, do tirano, é o próprio Hashem. Por isso não adianta você ficar aí, né? Você, entre aspas, né, que quer dar uma de bonzinho, santinho e companhia limitada. Ah, eu estou orando pelo inimigo fulano de tal. Eu estou orando pelo dentador, o tirano fulano de tal. Tira o cavalo da chuva, porque isso não é problema seu. É problema de Deus. É Deus que vai tratar com o tirano. Sabe por quê? Porque quando o tirano, ele tira uma vida pela sua injustiça, pela sua corrupção, ele tira uma vida da existência atual, já não tem mais o que fazer por ele. É um tratamento dele com Deus. Ponto final. Porque a ninguém é dado o direito de tirar a vida de quem quer que seja. Entendeu? Por isso, Dayan Haemet, o juiz verdadeiro, ele vai tratar com o tirano. E aí, você fazer suas preces em favor do tirano é a mesma coisa que você querer dizer assim: Deus é injusto em tratar com o tirano. E aí você está numa briga direta com Deus, entendeu? Então, seja inteligente, não seja massa de manobra, ok? Então, por isso, aquele que cumpre promessas, ele faz na prática. Então aqui, dentro desse aspecto, né, Atatire, agora verás,
né, está dizendo dentro do campo interno, o Egito espiritual, né, você verá como eu quebro os limites do tirano e não você. Então isso significa que não é o ser humano que vai quebrar os limites do tirano. O tirano é um problema de Deus, é um problema de Hashem. É ele que vai tratar com o tirano. Então, os tiranos vêm e passam. Os justos vêm e permanecem para sempre. Ok? A redenção não depende da força do líder, mas da fidelidade do líder ao envio divino. Ou seja, nós precisamos, como Shaliach, líderes, né, realmente seguir a orientação divina e não ficarmos aí, entre aspas, criando coisas e artifícios, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Eu vou tratar com fulano, eu vou tratar com Beltrano, falando dentro do campo dos tiranos. Não, isso daí é problema de Deus, ok? Nós temos que cuidar do povo, nós temos que cuidar dos Benei Noach, trazendo para eles força, esperança, fé, né? Realmente convicção que não está sozinho nessas adversidades, que Hashem está contigo, etc. e tal, ok? Então a aplicação direta para os Benei Noach, principalmente na atualidade, nós temos aí, quando a injustiça parece, perceba a palavra, quando a injustiça parece aumentar, Hashem diz, ou seja, Atatiri, agora verás, não discuta com o mal, observe como eu, diz o Eterno, o desmonto. Ou seja, amados, o mal ele tem uma data limite. A hora que ele bate nessa data limite, então, o que acontece dentro desse aspecto? Deus, o soberano, El Shaddai, né? Dayan Haemet, o juiz supremo, ele desmonta os tiranos. O faraó é um exemplo. O rei da Babilônia, outro exemplo. E assim sucessivamente. Até os dias atuais, você vê que os tiranos vêm e passam, são desmontados, são destruídos pelo soberano dos mundos. Então, as lições práticas que nós temos aqui dentro desse contexto são 3. Primeira, não desanime quando o cenário piora. Isso pode ser o sinal da virada. Então, parece que o mal chegou, não tem mais limite. É o momento da virada. Então o tirano, ele vai virar de ponta cabeça e vai sofrer todos os reveses da sua tirania. Segunda lição, o papel humano é agir com fidelidade, não controlar o resultado. O resultado é uma questão divina. O que nós precisamos manter é fidelidade à palavra e à vontade de Deus. Terceira lição, a libertação começa quando o opressor perde o controle, mesmo antes da sua saída física da posição que ele se encontra. Entendeu? Então a libertação começa quando o opressor perde o controle. Um exemplo, o que está acontecendo na Venezuela, no Irã, né? O que está acontecendo? Está entendendo? Então, aí está exatamente o controle divino nessa situação, ok? É o momento da virada. O opressor, se ele ainda não saiu fisicamente da sua posição, é uma questão de tempo. E sai, porque ele é que trata da situação, ok? Então, cumprir as 7 leis de Noach, né, com retidão, já é participar dessa mão forte de Hashem, que sustenta o mundo com justiça. Ou seja, quando os Benei Noach estão na prática das 7 leis de Noach, ou as 7 leis universais, vamos dizer, está participando ativamente da mão forte de Hashem na ação no mundo.
Então, quando nós estamos vivenciando as 7 leis de Noa, nós estamos, entre aspas, ajudando a mão forte de Deus realmente remover os tiranos da face da terra. Ok? Então, essa é uma realidade. Então, Atatirê, agora verás, quando o homem faz o que lhe cabe, a sua parte, Hashem faz o impossível. Ou seja, o tratamento com os tiranos, o tratamento daquilo que parece impossível é ação divina. Nós precisamos manter a fidelidade à vontade de Hashem através das 7 leis de Noa, ok? Então, essa é o que nós temos de frente aí, né? Um outro detalhe que nossos sábios trazem para nós, né, é sobre Atatirê, né, agora verás, com relação às 10 pragas. Então nós vamos falar de uma forma, uma síntese sobre a questão das 10 pragas, que depois vamos entrar com mais detalhes aí, ok? Então, na Parashá Bo, que será a próxima Parashá, nós teremos aí realmente a questão na sua essência das 10 pragas, a conclusão das 10 pragas, etc. e tal. Então agora verás, né? Significa, não tem explicação, tem ação. Verás, é ação, não é explicação. Então as pragas não são aleatórias, são uma pedagogia divina para o aprendizado do ser humano. A primeira praga, chamada de Dama, que é de sangue, a praga do sangue, né? O Nilo era considerado divindade. Água vira sangue, portanto, vida falsa exposta como a morte. Ou seja, a água do Nilo, né, onde estava ali a divindade chamada Nilo, então na realidade é uma vida falsa exposta, e com a praga do sangue, a morte se torna uma realidade naquilo que era chamado de divindade. Ou seja, vida falsa exposta está dentro da questão da morte, né? Capítulo 7, versos 14 a 25, e temos a questão aí. Oreb diz: o Egito vivia da ilusão de que sua fonte era eterna, o rio Nilo. Hashem mostra, né, a realidade, ou seja, sem mim até a água morre, ou seja, sem Hashem até a água morre. Foi o que aconteceu com o rio Nilo. A lição que fica é: quando a fonte moral é corrompida, tudo contamina. Então, quando o ser humano ele corrompe a moral, a ética, então tudo que vem depois vem contaminado, vem através da corrupção, se contamina todas as questões. Entre aspas, usa-se em nome da verdade, mas o que se pratica é a mentira. Em nome da vida, mas o que se pratica é a morte. Em nome da justiça, o que na realidade se pratica é a injustiça, e por aí afora vai, ok? A segunda praga, né, de Sefardeia, né, que é a praga das rãs, capítulo 8, 1 a 15, elas invadem casas, camas e fornos. Barulho constante, sem descanso, né? Então o Midrash diz: uma rã gera milhares, que vai acontecer, que nós vamos ver com mais detalhes. Era uma grande rã que saiu do Nilo, e com ataque contra a rã, cada vez que os egípcios batiam na rã, ela criava mais e mais rãs, assim sucessivamente. A lição que fica aqui é: o caos começa quando o erro é tolerado. É o que você está vendo aí, né? Não só no Brasil, mas nas nações. Quando as pessoas começam a defender a injustiça como justiça, a mentira como verdade, quando as pessoas começam a agir naturalmente com aquilo que é errado, com aquilo que é contrário à vontade divina, aquilo que é contrário à ética, à moral, à espiritualidade, e trata como normalidade, então está se vivendo exatamente o caos. Porque começou com um erro lamentável: tolerar
o mal como se fosse bom, tolerar realmente a injustiça como se fosse justiça, tolerar a mentira como se fosse verdade e assim sucessivamente, tolerar a corrupção como algo normal de vida. Então, essas pessoas estão colaborando para a corrupção em todos os níveis, espiritual, físico, financeiro, material, etc. e tal, que vai trazendo realmente o caos, a ética, a moral e a espiritualidade. A terceira praga é a Quinim, né, a praga dos piolhos, capítulo 8, verso 16 a 19 de Êxodo. Né? Então os magos dizem, é o dedo de Deus a praga dos piolhos. Urashi ensina, magia não atua abaixo de 1 grão. Ou seja, a magia, ela é uma realidade. Acima de 1 grão, né, as pessoas que estão a serviço do mal praticam magia negra, magias, né, coisas estranhas, que não vêm da parte de Deus. Estão envolvidas com o ocultismo, estão envolvidas com aquilo que é proibido, espiritualmente falando. Então, a lição fica, o mal tem limite. Quando chega, ele admite. Ou seja, os magos falaram, é o dedo de Deus. Então, quando a justiça chega para os tiranos, quando a justiça chega para aqueles que estão invertendo todos os valores, e aí começa a lei do retorno, que é a justiça divina, então eles mesmos admitem, sim, é o dedo de Deus. A quarta praga, Arov, que são os animais selvagens misturados que invadiram o Egito. Capítulo 8, versos 20 a 32. A ordem natural é quebrada, os animais incompatíveis convivem ali, né? Ou seja, saem dos seus habitats naturais e adentram a cidade, né? Você vê muitas coisas aí na internet, animais selvagens adentrando nos vilarejos, em cidades, né, habitadas por seres humanos, e a tragédia que acontece, né? O Rebbe ensina, mistura sem ética gera violência. Então o ensinamento disto é que a mistura sem ética gera violência. Então por isso você vê, né, realmente essas pessoas que quebrem a ordem moral, ética e espiritual, elas estão em constante violência. Elas falam de amor, mas vivem o ódio. Falam de vida, mas adoram a morte de bebês no ventre de suas mães, e por aí afora vai, entendeu? Então, sucessivamente, o que acontece quando a mistura sem ética acontece? Quebra-se a ética, a moral, a espiritualidade, a violência é um resultado disto. A lição que fica, quando fronteiras morais caem, a sociedade entra em colapso. E, ó, amados, são lições que nós aprendemos aqui na Torá, que não está se colocando aqui a questão em si sobre religião A, B ou C. São lições que a Torá traz para nós, os 5 primeiros livros da Bíblia, na prática da história da humanidade. Quem é inteligente e tem um pouquinho de temor a Deus, compreende. Quem falta um pouquinho de temor a Deus e falta um pouco de inteligência, não compreende. Não é uma questão A ou B, a questão é a vontade divina. Ou seja, quando fronteiras morais caem, a sociedade entra em colapso. E é o que nós estamos vendo, não só no Brasil, nós estamos vendo nas nações, entendeu? A quinta praga, Dever, que é a peste nos animais. Então nós temos aí capítulo 9, verso 1 a 7 de Êxodo, né? Economia egípcia atinge o coração, né? O gado, né, hebreu continua intacto, mas o gado egípcio entra em colapso e isso atinge realmente a economia no seu coração, a economia egípcia. A mensagem, claro, que nós temos é separação entre o opressor e o justo. O opressor, o tirano, ele tem sua data limite.
E os reveses que ele vai sofrer são consequências das suas péssimas ações, que violaram a ética, a moral, a justiça e a espiritualidade. Enquanto que o justo, né, na praga aqui da peste nos animais, o povo judeu estava imune. Ou seja, o justo fica imune das pestes, entre aspas, ou o colapso que entra na vida do tirano ou dos tiranos, e aqueles que apoiam os tiranos vão sofrer os reveses. Enquanto que os justos são, quem são os injustos? Aliás, quem são os justos? São aqueles que temem a Deus e procuram seguir no seu dia a dia os princípios divinos. São separados, assim como luz e trevas, etc. e tal. A sexta praga, Sherin, que são as úlceras, né, que apareceram nos corpos das pessoas egípcias. Capítulo 9, verso 8 a 12 de Êxodo. Então, as úlceras atacam o corpo. Os magos não conseguem ficar em pé devido, né, a essas úlceras que apareceram nos seus corpos inteiros, né? Segundo o Midrash, fala: quem usava o corpo para oprimir, agora sofre no próprio corpo a opressão, as úlceras, ok? Ou seja, exatamente aquilo que os tiranos e os seus apoiadores, né, estavam ali apoiando os seus atos injustos, os seus atos corruptos, sofrerão no próprio corpo aquilo que fizeram contra inocentes. Entendeu? Seja no campo espiritual, seja no campo físico, seja no campo financeiro, seja no campo material, vão sofrer os reveses. A lição que fica: justiça divina, ela é precisa e não coletiva. Ela vai de indivíduo a indivíduo, pessoa a pessoa. É isso que significa, de fato, né, a questão das úlceras, né, que atingiu cada pessoa, né? Então, por isso, quem usava o corpo para oprimir, agora sofre no próprio corpo, né? Então a violência retorna ao agressor. É o resultado, né, das suas práticas injustas, né, das suas pragas, das suas ações que violaram a ética, a moral, a justiça e a espiritualidade. A sétima praga é Barad, que significa saraiva com fogo, né, conhecida aí como chuva de granizo, né, mas essa aqui tinha fogo dentro dos granizos que caíam na terra. Capítulo 9, versos 13 a 35. Água mais fogo coexistem. Aviso prévio: quem ouviu se protegeu, quem não deu ouvidos simplesmente vai sofrer os reveses, né? Então o Rebbe ensina misericórdia dentro do juízo, ou seja, a praga é real, mas quem deu ouvidos, Deus usa de misericórdia, ou seja, se aparta do mal, da injustiça, da corrupção, não é a favor, muito pelo contrário. Quando se afasta, então ele tem a misericórdia de Deus. A lição que fica é, mesmo no castigo, Hashem ainda dá chance para o arrependimento. São várias formas que aparecem os sinais para que a pessoa se arrependa do mal. Não havendo arrependimento do mal e chega no seu limite, vai sofrer toda a justiça divina, sem sombra de dúvidas. Oitava praga, Arbe, que significa a praga dos gafanhotos, capítulo 10, versos 1 a 20. Destrói o futuro, porque foram destruídas as colheitas, certo? Então tudo que era frutífero, os gafanhotos comeram, destruíram, ou seja, destrói o futuro, né? Os tiranos e seus apoiadores não terão futuro nada promissor. O faraó quase cede, mas ele volta atrás, né? Representa exatamente aquelas pessoas diante
dos juízos divinos. Chega momento em que uns realmente fazem techuvá, se arrepende e recebe o perdão divino, vida nova. Mas tem aqueles que quase chega ao arrependimento, mas endurece o coração e realmente volta a endurecer o coração e fazer aquilo que é mal aos olhos de Deus. Então, né, quem não aprende com perdas acaba perdendo tudo. Por isso que existe aquele famoso ditado: quem tudo quer, tudo perde. A lição que fica é: adiamento do bem endurece o coração. Ou seja, praticar o bem é uma prática maravilhosa aos olhos de Deus. Quando se adia essa prática, então aí realmente recai, né, o endurecimento do coração. A nona praga é Rocher, que significa a praga da escuridão. Capítulo 10, versos 21 e 23. Espessa e palpável. A escuridão ela era tão espessa que ela se tornava palpável. Podia colocar a mão na escuridão. Ok? Os egípcios paralisados e Israel com luz e livre de movimentos, enquanto os egípcios ficaram paralisados porque a escuridão era muito densa. É que nem uma massa de concreto concretando as pessoas no seu lugar. Quem estava em pé não podia se locomover e nem sentar e nem deitar. Quem estava deitado não podia levantar, quem estava sentado, mesma coisa. Não tinha como ir e vir, ficaram totalmente paralisados. A escuridão foi densa, como semelhante a uma massa de concreto. Enquanto isso, Israel estava em luz, com liberdade de movimento, de ir e vir. Segundo Zorra, o livro do Esplendor diz: escuridão interior antes da queda final. Ou seja, como você descobre que a pessoa está numa escuridão interior? Os olhos. Quando você olha para as pessoas nos olhos, você pode perceber a escuridão nos olhos dela. Se você tiver o mínimo de temor a Deus, você consegue enxergar isso daí. Olha os tiranos da atualidade, as fotos dele, da esposa, dos filhos, daqueles seus asseclas que estão ao redor dele. Vejam as fotos que é apresentada aí nas redes sociais, na imprensa, etc. e tal. Olhe nos olhos da foto e você vai perceber essa escuridão nessas pessoas. Ou seja, escuridão interior antes da queda final. Ou seja, a queda dessas pessoas estão para acontecer a qualquer momento, mesmo agora. Amém, vê amém. Ok? E a lição que fica: quem rejeita a verdade perde a direção, extrapola todos os limites, não vê mais limites éticos, morais, justiça, de justiça e espiritualidade. Avança todos os limites. E a 10ª praga, que é chamada de Makat Bechorot, que é a morte dos primogênitos, Êxodo capítulos 11 e 12, é a quebra total do poder. O faraó se rende, né? E o Rebbe diz: o primogênito representa o orgulho, o topo do ego, né? No caso específico, o primogênito, né? O topo do ego, né? Do pai pelo seu filho primogênito, né? A lição que fica: a redenção começa quando o ego cai. Ou seja, se as pessoas não permitirem a queda do ego, que é chamado de bitur, autoanulação do ego, certo? Ele realmente, se não faz isso, então ele estará, sem sombra de dúvidas, dentro da mira da justiça divina. Ok? Por isso, a humildade é que precede a honra, como diz o proverbista. Ou seja, se nós formos realmente humildes, de fato, através de ações, pensamentos, etc., né, quem vai nos honrar é Deus. E isso que é importante. Então, por isso, né, diz Hashem: agora verás, ou seja, agora verás as pragas, mas não vingança, mas justiça. Ou seja, agora verás
a educação universal sobre justiça, limites e responsabilidade. Esta foi a ação de Deus com as 10 pragas. Não foi vingança, foi uma educação universal para todas as gerações posteriores, de forma sobre justiça, limites e responsabilidade. Ou seja, onde está o Egito hoje? Cadê o seu faraó? Onde está a Babilônia hoje, que é conhecido como Iraque? Onde está o seu faraó, o seu tirano? E assim sucessivamente. Você entendeu? Onde está aquele que caiu de tão maduro? Onde ele está hoje, por exemplo? Entendeu? Uma lição atual. Os tiranos atuais têm o seu momento da queda. E vão cair. É a justiça divina. Ou seja, a educação universal sobre justiça, limites e responsabilidade. Não tem como o ser humano inverter a lei divina. Ok? Então, por isso, Hashem mostra de forma bem clara, o soberano dos mundos, o Deus Todo-Poderoso mostra de forma bem clara. Quem controla a natureza é Ele. Quem sustenta a vida é Ele. Quem define justiça é Ele, Dayan Haemet, o juiz verdadeiro. Ou seja, as pragas ensinam que um mundo sem justiça colapsa por si mesmo. As 7 leis de Noa, ou as 7 leis universais, que é dado para as nações, são o caminho para evitar novos Egitos. E quando estas 7 leis universais não são observadas, os tiranos se manifestam, dominam até chegar à sua data limite. Quando o homem se recusa a ouvir, então Deus, ele ensina com fatos que trazem educação universal sobre justiça, limites e responsabilidade. Não é vingança, é justiça divina. Quem tem ouvidos para ouvir, quem tem inteligência, intelecto para compreender, vai entender tranquilamente sobre essa questão aí, ok? Quando nós chegamos na continuidade do capítulo 6, versos 14 a 25, nós temos aí uma aparência de genealogia teórica ou técnica, né? Mas na verdade nós temos aqui uma fundação espiritual da liderança de Israel. Então, por que a Torá ela interrompe sobre a questão das pragas e começa a falar da genealogia? Capítulo 6, a partir do versículo 14, né, de Êxodo, Shemot. Esses são os cabeças da casa de seus pais. Então Urashi comenta, a Torá legitima a liderança de Moshe e Aharon, mostra que eles não surgem do nada, tem fundamento, tem raízes, são fruto de uma cadeia moral limpa, certo? Dessa forma, o que nós temos aí? Então começa lá, Reuven e Shimon, pode ser por aqui, Reuven e Shimon. A Torá começa nos versículos 14 e 16 de Reuven, Shimon e Levi, certo? Narmânides, ele diz, Reuven e Shimon são citados apenas para contexto. Levi é detalhado porque dele saem Moshe e Aharon. Ou seja, Moshe e Aharon vêm da tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes. Depois temos no verso 20, que fala sobre Amiram e Yocheved, a união que gera a redenção. Ou seja, Rashi mais Midrash diz, Amiram separa-se de Yocheved após o decreto do faraó, né? Onde o faraó decreta a morte de todo filho masculino, né? Então decreta a morte de todas as crianças do sexo masculino. Então Amiram, ele separa-se da sua esposa Yocheved, para que, nascendo algum menino, não venha a ser morto pelos egípcios, né? Mas Miriam, ela repreende, né, o seu pai dizendo, teu decreto é pior que o de Faraó. Ou seja,
Porque o decreto de Amirã é pior do que o de Faraó? Miriam explicou ao seu pai: o decreto do Faraó é apenas para com do sexo masculino, mas o seu decreto, Amirã, meu pai, é contra os do sexo masculino e do sexo feminino. Então, tanto os sexos masculino e feminino são punidos pelo teu decreto. E o do Faraó é só com o sexo masculino. Então, Amirã analisa, vê que Miriam tem razão. Ele volta a casar-se com a sua esposa Yocheved. E daí nasce Moshe, o Redentor de Israel. Então, Yocheved, ela nasceu entre os muros do Egito, né? Segundo os próprios comentários de Irache no capítulo 1, verso 5, né, de Êxodo, representa a vida surgindo no exílio, né? Então, quando Yocheved nasceu, já ali na divisão da fronteira do Egito, significa a vida surgindo no exílio. Ou seja, o exílio não é o fim, mas é o nascer de uma nova vida, é um renovo, se tão somente sabemos ouvir a voz de Deus. Então a Hassidut ensina, redenção nasce da reconexão e não do isolamento. É reconectar-se com Deus, é reconectar-se com aqueles que têm o temor a Deus, para fazer a vontade de Hashem. Depois, nos versos 18 a 21 do capítulo 6, nós temos aí Itzhar. Dele nasce Korah. Uma linhagem não garante caráter, né? Ou seja, Itzhar, irmão de Amirã, pai de Moshe, certo? Dele nasce o filho Korah. E depois nós vemos aí que Korah se rebela contra Moshe e Arão e é engolido junto com toda a sua família pela terra que abre a sua boca, ok? Então, Itzhar, ele realmente vem da linhagem de Amirã, pai de Moshe, uma linhagem Kadosh, pura, santa. Mas o seu filho, Korah, se torna um perverso, não por culpa do seu pai, mas pelas suas próprias opções e decisões. Então Rashi, ele comenta, né, Bamidbar 16, né, Korah, ele era um grande erudito, rico, ele era também da descendência de Levi, a tribo dos sacerdotes, mas a ambição pessoal o corrompeu. Então isso significa que a origem santa não substitui a humildade, porque cada pessoa tem que tomar sua posição. Então, apesar de Korah ser um grande erudito, né, ocupando um ótimo, excelente cargo dentro da comunidade, não lhe garantiu realmente ser uma pessoa justa. Ocupa um alto cargo, seja politicamente, seja de forma sacerdotal, etc. e tal. Mas isso não lhe garante idoneidade e nem santidade, porque a pessoa tem que criar isso por si só, né? Era rico. A pessoa, quando tem muita riqueza, acha que é auto-independente, não precisa nem de Deus. Então se torna independente, né, por assim dizer, né? Eu sou bom, eu sou o que sou, eu sou rico, eu não preciso de nada e de ninguém, né? Então eu posso ter os meus milhões e bilhões que eu não preciso de ninguém, né? A derrocada chega no momento certo, ok? Então a ambição pessoal o corrompeu. Então o que corrompe as pessoas são as ambições pessoais, certo? Depois nós temos aí no verso 23 do capítulo 6, Arão e Elisheba, né? Liderança com nobreza moral, né? Então Elisheba, ela era irmã de Nachshon ben Amidav, líder da tribo de Yehudá, primeiro a entrar no mar, né? Nachshon. O Midrash diz, Elisheba viveu o auge e a dor, né? O auge, os irmãos líderes, os filhos sacerdotes, e a dor, quando ela viu seus dois filhos, Nadav e Avihu, morrerem, né? Então a Hassidut ensina, liderança verdadeira suporta glória e silêncio, a dor, o isolamento ou algo semelhante. Depois no verso 25 nós temos Elazar,
né, que toma uma das filhas de Putiel, né? Quem era Putiel? Era Itrô. Então, o Putiel era um dos nomes de Itrô, ok? Ou Jetro, como é popularmente conhecido. Então, Rashi, segundo, ele cita o Sanhedrin 82b, dizendo, né? Descendente de Itrô, que engordou bezerros para idolatria e se arrependeu, ou de Iosif, que venceu a sedução. A conclusão é que daqui vem Pinhas, que nasce exatamente dessa união, né? Zelo santo, tribo de Levi, autocontrole moral, Iosef, e Techuvá das nações, Itrô, quando ele se converteu ao judaísmo. Então, Pinhas é um zelo que gera paz e não confusão, né? O Rebbe diz, Pinhas não age por raiva, mas por amor à vida e defesa da aliança. Quando exatamente, né, Zimri, o príncipe da tribo de Shimon, e Cosibi, né, a princesa, que não era judia, né, ele adentra na tenda e coabita com esta princesa não judia, né, e aí comete abominação aos olhos de todos. Então, Pinhas, ele adentra a tenda, né, e dá o flagrante no ato, né, que eles estavam cometendo, e com uma lança ele mata os dois, o casal que estava transgredindo a lei divina aos olhos de todos, né? Então, por isso, né, a promessa divina para Pinhas, né, dou a ele minha aliança de paz, né? Zelo legítimo termina em paz e não em divisão. Esse é o zelo do bem, ok? Em síntese, né, tudo isso que falamos até aqui: genealogia, legitimidade moral. Amiram e Yocheved, redenção nasce da união. Korach, linhagem sem humildade cai por terra. Aharão e Elisheba, liderança que suporta a dor. E Pinhas, justiça que gera a paz e não a confusão. Por isso, a redenção não começa no poder, mas ela começa nas raízes, ok? Para finalizarmos, né, queremos deixar aqui um pouco mais fundamentado sobre a questão os tiranos e os justos, né? Fundamento na Torá é baseado no livro de Shemot, que nós estamos na segunda paraxá, e na segunda porção, e nós adentramos no livro de Shemot falando do tirano Faraó. Então, capítulo 1, verso 8 diz: levantou-se um novo rei sobre o Egito. Rashi comenta, ou era de fato, né, um novo rei literalmente falando, ou era o mesmo Faraó que conheceu José, mas apagou a sua identidade moral. A mensagem que fica aqui é: o tirano perde até o nome. A Torá não eterniza opressores. Por isso que os tiranos vêm e passam, os justos vêm e permanecem em memória eterna. Moshe, por exemplo, ok? Então, o tirano, ele perde até o nome. O tirano, ele não é nem chamado pelo nome, ele é chamado pelo título, o tirano, o ministro, e por aí afora vai, entendeu? Então, perde até o nome. É chamado pelo apelido e companhia limitada, etc. e tal. O princípio eterno, né? Mishlei, Provérbios, capítulo 10, verso 7. A memória do justo é para a bênção, mas o nome dos perversos apodrece. Esse versículo é a chave da leitura de toda a história judaica, né? A memória do justo é para a bênção, mas o nome dos perversos apodrece. Segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele ensina: o poder domina o presente, mas a justiça constrói o futuro. O faraó controlava o Egito, Moshe moldou as gerações futuras. O justo não governa pela força, mas pela verdade que atravessa o tempo. Desde a leitura histórica da Torá,
do Egito até hoje, nós podemos simplesmente tirar simples conclusões, bem simples, bem objetiva. Quem é Faraó? Sem nome. A Torá não dá o nome do Faraó. Impérios, o que fala de ruínas. Ditadores ou tiranos, apenas datas nos livros, mas com referência aos justos. Moshe, memória eterna. Abraham, eterno. Iosif, eterno. Ou seja, é dito até os dias atuais que, por exemplo, Moshe, Abraham e Iosif, eles não morreram, estão vivos. Enquanto que o perverso mesmo vivo, o tirano mesmo vivo, ele é chamado de morto. Por que isso? Porque o justo serve a algo maior que a si mesmo. Por isso ele permanece vivo eternamente. Aplicação direta para os não-judeus, para os Benei Noa, os povos, as nações. O mundo não é sustentado por poder, mas por justiça vivida no dia a dia. Somos desafiados a viver a justiça no dia a dia. Ditadores passam, sistemas injustos colapsam. O justo deixa legado. Cumprir as 7 leis de Noa, ou as 7 leis universais, é escolher ser uma memória viva e eterna, e não um poder passageiro. Nós podemos dizer algumas frases dentro desse contexto, né? Desde Shemote, desde Êxodo até hoje, os ditadores passaram, mas os justos permanecem como memória eterna. Ainda essa mesma frase ela é aprimorada da seguinte forma: desde Shemote, desde o Êxodo até hoje, os ditadores, os tiranos, passam. Não é mais uma questão de passado, passaram, mas uma questão que passam. Eles vêm e passam, mas o justo permanece como memória eterna. Os faraós mudam, mas a justiça permanece. Ou seja, os tiranos mudam, mas a justiça permanece. O poder grita por um tempo. O poder grita por um tempo, mas a justiça, ela ecoa para sempre e por toda a eternidade. A Torá, os 5 primeiros livros bíblicos, não preserva nomes de tiranos, ela preserva atos de justiça. Como mensagem final do nosso shiur de hoje, nós queremos dizer a você que nos ouve: Kol Tuv. O que é Kol Tuv? Uma tradução literal diz: todo bem, ou que todo bem esteja com você. O uso no judaísmo de Kol Tuv é uma saudação e despedida tradicional. Expressa um desejo geral de bênção, sucesso, paz e retidão para com quem você está dizendo ou desejando. Kol Tuv para você. Muito usada, né, ao encerrar estudos, cartas e conversas da Torá, né? Ela difere de Shalom, que significa paz, plenitude de paz, Mazal Tov, que significa felicitações por algo específico, né? Kol Tuv é um desejo muito mais amplo e contínuo de bem. Ou seja, dentro do nosso contexto, dentro do nosso shiur, da nossa live, então, Kol Tuv, para você, significa que tudo o que você estudou aqui produza bem na tua vida e nas tuas ações. Kol Tuv Uvraha, ou seja, todo bem para você. Shalom, shalom, até a próxima.